Fala pessoal, tudo bem? Hoje então nós vamos dar seguimento à nossa academia. Vamos começar aqui com a aula de definição de orçamento, né? Orçamentos empresariais. E antes de nós realizarmos qualquer configuração ah, do orçamento, definir e tudo mais, nós temos primeiramente que ativar o nosso módulo, beleza? Então, para isso, nós vamos já vir aqui em módulo administração, inicialização do sistema, configurações gerais. Beleza? Aqui, em configurações gerais, nós temos a tela orçamento. Vamos marcar a opção de inicialização do orçamento e nós temos que definir o que é que nós queremos que o SAP faça caso ele encontre um desvio de orçamento. Então, nós podemos bloquear, nós podemos receber um aviso, né, um alerta, ou simplesmente não quero receber nada e eu vou tratar isso através dos relatórios. Além disso, nós podemos definir se nós queremos trabalhar com orçamento anual ou mensal. Aqui no nosso exemplo eu vou usar o mensal e quais são os documentos relevantes para o orçamento. Então aqui eu estou trabalhando com todos os documentos mesmo. Agora sim, se nós viermos aqui no módulo de finanças, já vai aparecer definição de orçamento. Ainda não está totalmente preparado para que nós possamos informar aqui, né, realizar o nosso budget e tudo mais. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em definição de orçamento, orçamento, eu tenho aqui algumas contas já, né, que foi realizada no ano anterior, mas eu ainda não tenho as contas que eu gostaria de mostrar para vocês, né? Lembrando que aqui também eu estou olhando o ano de 2020, tá? Então, eu ainda preciso criar o meu cenário do ano atual, beleza? Antes de criarmos o nosso cenário, nós vamos primeiro definir quais são as contas que são relevantes para o nosso orçamento. Então, para isso, vamos continuar aqui no módulo de finanças, porém vamos vir em plano de contas. Orçamento, geralmente, nós usamos nas nossas contas de despesas. Então, seleciono aqui a abinha de despesa e posso vir aqui e procurar as contas que eu achar necessária. Eu vou usar bastante no nosso exemplo as contas de despesas administrativas. Então, aqui em despesas administrativas, eu tenho aluguéis, por exemplo. Para que esta conta apareça, né, e que seja possível eu utilizá-la na definição de orçamento, eu devo selecionar a conta, vou vir aqui embaixo, detalhes da conta, clico, mais uma vez, vou até o final e marco a opção relevante para o orçamento. Dessa forma, eu atualizo e atualizo e a conta está disponível a ser utilizada no nosso controle de orçamento, beleza? Há algumas perguntas que são inevitáveis, né? Caleb, se eu for utilizar 30 contas, eu vou ter que fazer esse procedimento nas 30 contas? E a resposta é vai. Caleb, tem como fazer isso de forma mais rápida? E a resposta também é tem como sim, através do DTW. Então, com o DTW, nós podemos informar qual é a conta e marcá-la, né, relevante para o orçamento através da ferramenta do DTW. Tá? Mas, independente de como vocês decidirem trabalhar, a maneira vai ser basicamente a mesma. Tá? Você tem que saber qual é a sua conta, então você precisa saber o número da conta, por exemplo, água e esgoto, e marcar como relevante para o orçamento, seja da maneira que eu estou fazendo manual, seja com um layout, né, do DTW, beleza? Então, marcando aqui mais algumas opções para mostrar para vocês, que não tem nenhum tipo de segredo, só selecionar a conta, detalhes da conta, relevante para o orçamento, atualiza e atualiza. Feito isso, eu fiz aqui em algumas contas, só para usar como exemplo. Agora eu começo a poder utilizar essas contas e definir o orçamento delas lá na nossa definição. Aqui em definição, nós temos três tipos, né, de documentos, que são os nossos cenários, o nosso método de distribuição e o orçamento. Antes de criar o orçamento, eu preciso criar o meu cenário. Então, aqui eu estou no ano de 2022, vou criar o meu orçamento para o exercício de 22, clico com o botão direito,
inserir linha, ele cria aqui um orçamento principal, que eu vou chamar de Academia Ramo, beleza? Eu posso definir se eu quero com arredondamento ou não, então nesse caso, sem arredondamento. Poderia colocar aqui algum departamento, filial e projeto, não é o caso, mas poderia, ok? Vou atualizar. Feito isso, eu posso ainda, por exemplo, copiar cenários. Então, se eu clicar aqui em copiar cenário, ele fala assim, olha, você quer copiar o cenário da onde? Tá? Então, aqui eu estou olhando a minha própria base, né, como dados originais, e os dados de destino também a minha própria base. Por que disso? Porque eu posso falar assim, olha, eu quero copiar o cenário que eu havia feito lá em 2021 e você vai jogar esse cenário de 2021 aqui para o cenário da Academia Ramo. Se eu clicar em executar, todo aquele planejamento que eu fiz no ano anterior passa a valer também para o ano vigente, né? Para o cenário que eu estou utilizando, que é o cenário de 2022. Além disso, eu também consigo importar cenários, né, de outras bases. Então, eu poderia vir aqui, selecionar empresa, selecionar aqui, por exemplo, a base do Luiz, tá? Colocando meu usuário, claro. E aí, na base do Luiz, eu poderia vir aqui e falar assim, ó, eu quero o cenário de 2021, então eu vou copiar o cenário da base do Luiz para a minha base aqui na Academia Ramo, né, no meu cenário Academia Ramo. Então, eu também consigo, dessa forma, se eu tiver várias bases, criar um único cenário e importar esse cenário para as outras, tá? Então não se faz necessário eu ficar criando cenário para cada empresa, né? Para cada base. Se as bases tiverem os mesmos planos de contas, mesmas contas, e essas contas vão ser relevantes para o orçamento das duas bases, das duas empresas, por exemplo, basta só eu importar, beleza? É só isso que nós fazemos aqui em cenário. Uma outra coisa que solicitam bastante é o quê? É falar assim, Caleb, dá para criar um orçamento por área, por exemplo, e aí entra naquilo que eu havia mencionado anteriormente. Se você clicar com o botão direito em inserir linha, eu posso vir aqui e falar assim, ó, TI. O TI vai estar baseado em qual orçamento? Aqui parece bastante com o conceito da lista de preço. Lembra que na lista de preço nós criamos uma lista, no nosso treinamento de estoque, né? Nós criamos uma lista de preço, colocamos como padrão e utilizamos outras em cima dessa lista já criada. Então, o orçamento aqui, o cenário, parte mais ou menos da mesma lógica. Então, eu tenho o nome TI e ele está baseado em qual orçamento? Ele está baseado no meu orçamento da Academia Ramo, que é o meu orçamento principal. Quantos por cento, né, do orçamento principal é voltado para TI? É 20%. Beleza? Então, os valores que eu coloquei no meu orçamento Academia Ramo, que eu vou informar na Academia Ramo, 20% desse valor é referente a o departamento de TI, por exemplo. Ok? Só mais uma vez lembrando que todas as travas, todos os alertas é em cima do cenário principal. O cenário secundário ou sei lá quantos cenários vão ser criados, eles não bloqueiam, apenas o cenário principal. Beleza? Então, demos um OK, agora vamos aqui para orçamento. Aqui em orçamento, nós vamos selecionar qual é o cenário que nós desejamos trabalhar. Então, Academia Ramo. Eu vou dar um OK. Ele trouxe aqui algumas contas, então ele trouxe 9 contas. Por que que ele trouxe essas 9 contas e não trouxe todas que tem lá na conta na aba de despesas no nosso plano de contas? Porque somente essas estão com a opção lá em detalhes da conta relevante para orçamento, ok? É muito comum também não aparecer nada. Assim que você entra, fala assim, Caleb, poxa, não está aparecendo nada para mim, porque você ainda não colocou o orçamento, né? Você ainda não fez o orçado. Então você clica aqui em exibir conta sem orçamento.
Então, dessa forma, ele vai trazer todas as contas novas que você adicionar, eh, ele vai trazer aqui na tela para que você informe, né, qual é o saldo que você gostaria de informar, beleza? Legal. Aí vamos lá. Aqui nós temos os métodos, né? Nós já vamos falar sobre eles. E aqui eu tenho débito, crédito, real. Aqui eu tenho real futuro. Tem algumas opções, ok? Então, primeira coisa, todo lançamento, né, que nós formos realizar, nós temos que pensar o seguinte: nós estamos controlando o nosso budget de maneira mensal. No entanto, o nosso orçamento, né, ou seja, aqui na coluna débito, ele tem que estar com o valor anual. Então vamos imaginar que nós, sei lá, tenhamos R$ 1.000 de aluguel. Então eu vou informar R$ 12.000, beleza? Aqui eu vou informar R$ 12.000. Eu vou colocar o orçamento para o ano e não para o mês. Quem vai definir quanto eu tenho para usar mensalmente é o meu método, beleza? Já vou explicar o método. Então, o orçamento tem que ser o valor anual, tá bom? Então, 12.000 aqui na conta de aluguéis. Água e esgoto aqui eu vou colocar 24.000. E energia elétrica 36.000. Vou usar essas três contas aqui por enquanto como exemplo. Caso seja necessário, eu faço nas outras. Beleza? Vou atualizar. Colocar aqui como não. Beleza. Então, temos aqui só, vou deixar só as três contas, tá? Então, eu tirei aqui o exibir as contas que não tenham orçamento. Perfeito. Agora, nós temos os métodos. Aqui, se eu clicar, eu tenho o método igual, ordem crescente e decrescente. Todos os outros ali são métodos que eu acabei criando. O que significa esses métodos? Então, por exemplo, o igualitário, né? Se eu clicar na setinha de ligação, ele mostra para mim que todos os meses e quanto eu vou ter ali em cada mês. Tá? Então, se eu der dois cliques na linha 1, por exemplo, ele me traz os detalhes desse meu orçamento. Então, levando em consideração o método, eu vou ter R$ 1.000 aí a ser gasto até o fim do ano, começando com 1.000 em janeiro e finalizando com 1.000 também em dezembro. Já o método crescente, vou atualizar, dois cliques, começo com pouco orçamento, vai chegando próximo ao fim do ano, meu orçamento vai ficando maior, ok? Deixa eu só ver aqui qual que eu coloquei, crescente, e então vou colocar aqui o decrescente. E aqui vai fazer o oposto, né? Então, começo com muito orçamento e vou finalizando com pouco orçamento, ok? Eu posso definir o meu método. Então, posso vir aqui, colocar a maneira que eu acho melhor. Então, por exemplo, 100%. Tá? Nome do método. Deixa eu colocar aqui, a academia. Academia, ramo. Tal, 100. E aí eu posso colocar aqui, sei lá, 15, 20, 25, 30, opa, 5, 5, 10, 5, 5. Deixa eu diminuir esses carinhas aqui. 5, 5, 20, 15. Beleza? Então, no final tem que bater os meus 100. Eu não preciso ter budget para todos os meses. Então, por exemplo, Caleb, janeiro, por exemplo, que é um mês mais morno, eu geralmente não tenho tantas despesas e tudo mais. Então, sei lá, posso colocar zero.
tá? E colocar 30 a partir de fevereiro. Não tem problema, beleza? Eu vou colocar aqui 15 e 15, atualizo, né, adiciono. E aí eu posso vir aqui e colocar o método. Deixa eu só atualizar aqui. Cadê o nosso... Ah, eu também posso fazer o seguinte, ó. Método manual, tá, pessoal? O método manual, eu vou vir aqui, ele me traz o valor total, então esse daqui é o que eu tenho no ano, 36 mil. Como é que eu vou administrar isso? Então eu vou colocar 5 mil em janeiro, 5 mil em fevereiro, e aí eu vou informando manualmente o quanto eu quero utilizar, né, de maneira mensal, vamos dizer assim, ok? Tudo isso que eu estou mostrando para vocês estará aqui também em método, né, lá em definição de orçamento, métodos de distribuição de orçamento, beleza? É a mesma telinha. A única coisa que eu mostrei para vocês direto aqui, beleza? Então aqui está o nosso método de academia ramo. Se eu clicar na seta, ele mostra qual é o fator dele, e se eu der 2 cliques na linha 3, a maneira que eu trouxe para ele. Então, ele tem 15% no mês de janeiro, 15% no mês de fevereiro, e assim eu vou quebrando aqui as porcentagens, os fatores, né? E ele vai me trazendo os valores mês a mês. Beleza? Então, vou deixar aqui todos igualitário, só para mostrar para vocês o que significa esses métodos. Basicamente é isso. Então, nós criamos as nossas... pegamos as nossas contas, colocamos ela como relevante para o orçamento, criamos o nosso cenário e aí depois a gente atribui, então, o orçamento conta a conta. Beleza? E aí vamos, então, começar a fazer lançamentos, tá? Então, aqui eu estou com de maneira igualitária, né? Então, eu tenho 1.000, 2.000 e 3.000 para cada uma dessas contas, tá? E aí é o seguinte, por exemplo, Caleb, eu já vou dar um spoiler, vamos dizer assim, né? Então, Caleb, no mês de janeiro, aqui na água e esgoto que eu tenho 2.000, então vou dar 2 cliques aqui na conta, eu tenho 2.000 por mês, no mês de janeiro eu utilizei 1.500. Só que no mês de fevereiro eu usei 2.500. E aí o sistema está me travando. O que eu posso fazer? Então, sabendo que você utilizou 1.500 aqui em janeiro, você pode entrar aqui no orçamento, dar 2 cliques na linha 2, coloca aqui 1.500, você tem aqui 500 para reconciliar, utilizar ele em algum lugar. Então, por exemplo, se eu atualizar, ele vai falar, ó, você tem que atualizar suas diferenças, você não pode ficar dessa forma. Beleza. Se eu clicar aqui em atualizar diferenças, né, ele aceita e está tudo dentro do meu limite, vamos dizer assim. Legal. Mas eu posso vir aqui e falar o seguinte. Opa, água e esgoto, isso aqui, 1.500. E eu vou colocar 2.500 agora em fevereiro. Então, dessa forma, eu estou alocando aquilo que eu não usei, aquela parte que eu teria para usar, né, no mês de janeiro. Eu tinha 2.000, não usei, usei só 1.500 e realoquei esses 500 para fevereiro, que é onde eu estava precisando. Quando eu faço isso, o método já muda aqui para o manual, tá? Então, assim que eu faço essa realocação de saldos, o método se torna manual, ok? Mas é possível. Legal. Agora, como é que o sistema trata essas informações? Então, nós colocamos lá, através das notas de entrada, né? Através do módulo de compras, então pedido de compra e tudo mais, e através também dos lançamentos contábeis. Beleza. Partindo por aí, vamos lá, faz o seguinte, eu vou vir aqui em módulos, compras,
E aí eu já posso vir aqui em nota fiscal de entrada. Aqui em nota fiscal de entrada, eu vou colocar aqui um fornecedor, e existem algumas maneiras de se trabalhar com ah, o orçamento, né? Quais são elas? Então, eu posso ter um item, e esse item, por exemplo, deixa eu ver se é luz, beleza? Ele não é um item de estoque, ou seja, ele é um item de despesa, então ele vai para uma conta de despesa. Lá no nosso orçamento, nós colocamos aqui a conta energia elétrica, certo? Então, se eu vier aqui em administração, definição, finanças, determinação da conta do razão, nós temos aqui a parte avançada. Então, aqui no avançado, eu posso criar, por exemplo, vou colocar aqui, selecionar o nosso item, beleza? Então, quando for o meu item luz, eu quero que vá para a conta de despesa de energia elétrica, beleza? Atualizo. Então, aqui é a minha prioridade, né? Ela é a primeira parte da minha prioridade. Quando eu for utilizar o item luz, a conta de despesa dele não é a conta padrão, é a conta de energia elétrica. Então, essa é uma maneira de se trabalhar, ok? Eu amarro o meu item a uma conta de despesa que eu gostaria. Então, como ele é um item de despesa, né, eu posso modificar através da contabilização avançada a sua conta, beleza? E dessa forma ele vai fazer o lançamento lá. A outra maneira é modificar aqui para serviço. Então, eu modifico o meu tipo, né, da minha nota de entrada como serviço, e aqui eu informo a conta do razão. Beleza? Então, aqui eu vou colocar energia. Posso colocar aqui um código de imposto. Vou fazer lançamento aqui retroativo. Deixa eu ver se vai aceitar. Beleza. Formar o número da nota. E colocar o total. Então, nós temos um total de, na energia, acho que era 3.000, certo? Vamos lá olhar. Então, orçamento, energia elétrica, 3.000, né? Que nós temos aí por mês. Então, vou vir aqui e vou lançar 3.000. Ok? Adicionamos. Olhar o lançamento contábil. Beleza? Vou adicionar mais uma nota. Antes disso, eu quero mostrar para vocês o que acontece. Então, aqui na definição de orçamento, vou dar um OK. Começo, então, a ter lançamento, né? Eu consigo olhar o meu realizado. Então, eu tenho 36.000, já foi realizado aí 3.000, ok? E agora, por exemplo, se eu utilizar, vou usar esse mesmo exemplo aqui. Vamos duplicar. Colocar o nosso fornecedor. Beleza? Voltamos então aqui em janeiro. A nossa conta e o nosso total. Deixa eu colocar só o número da nota, né? Beleza. O imposto. Vamos ver aqui o lançamento. Beleza. E adicionar.
Ele passou. Se eu olhar agora o meu orçamento, ele vai aumentando. Então, conforme eu vou lançando, ele vai nos trazendo aqui as informações, certo? Beleza. Deixa agora, por exemplo, Caleb, lancei errado. Né? Então, vamos lá. Nota fiscal, venho nela, cancelo. Falando que é irreversível. Beleza. Se eu voltar agora no orçamento, ele também, se eu cancelar uma nota, que faz parte do meu orçamento, o sistema também vai remover aquilo que eu lancei erroneamente. Né? Então, nós tínhamos 6.000, cancelei, voltei para 3. Beleza? Legal. Além disso, nós temos também, por exemplo, compras, pedido de compra. Vou colocar aqui, leve, colocar meu item. Luz, meu valor. Adiciono nosso pedido. Se eu vier agora na definição, deixa eu ajustar aqui na visão, largura, eu tenho real futuro. Então, eu também consigo verificar as minhas previsões, tá? Então, eu tenho ainda aí um valor. Eu tenho real 3.000, mas futuramente mais 3.000, ok? Então, quando eu trabalho com os pedidos, eu consigo verificar os lançamentos futuros também. Fechou? Beleza. Vamos lá. Vamos lançar mais alguns exemplos. Então, compras, nota de entrada. Formar aqui o fornecedor. Mudar aqui agora para item. Luz. Colocar aqui um número da nota. Informar aqui o seu preço. Código de imposto. Beleza? Então, mesmo lançamento que nós fizemos anteriormente, eu utilizando um item, ele está fazendo exatamente o mesmo lançamento. Tá? Tentei adicionar, ele fala, olha, o seu lançamento aí, ele está excedendo, né, o seu limite. Então, eu lancei já aqui alguma coisa no 6/4 e ele não está deixando eu autorizar, né? Ele não deixa eu passar com essa informação. Então, ele bloqueia. Se ultrapassa o limite, ele vai bloquear. Beleza? Ó, seu orçamento está prestes a exceder o orçamento mensal. Como é que nós podemos fazer isso? Realocamos valores, realocamos saldos, ou então nós podemos fazer o quê? Vir aqui em administração, definição, inicialização, configurações gerais, orçamento, marcar apenas como aviso. Eu posso atualizar, beleza? Assim que eu atualizo, se eu clicar aqui agora em adicionar, ó, o sistema vai falar, você está prestes a exceder o seu orçamento mensal em X valor. No entanto, o seu orçamento anual, você ainda tem 30.000. Então, do mês você excedeu. No ano, tá tranquilo. O que que você quer fazer? Você quer continuar? Você quer cancelar? O que que você quer fazer? Então, aqui ele já começa a me trazer algumas perguntas, né? Algumas tomadas de decisões que eu preciso fazer. Eu vou cancelar nesse primeiro momento. Por quê? Eu quero mostrar já e antecipar uma coisa para vocês.
Então, vamos lá. Vem aqui. Aqui em administração, nós temos processo de autorização. Aqui nós temos etapas de autorização, ou seja, quem é que vai, quem é o autorizador, né? Então, eu estou fazendo um documento e ele precisa passar por aprovação. Quem que vai aprovar? Eu tenho um aqui que eu chamo de Caleb. Então, o autorizador é o Caleb. Além disso, eu também posso definir, deixa eu voltar aqui, processos, modelo de autorizações. Então, eu vou criar um modelo. Eu já tenho um aqui também criado para orçamento. Aqui, ó, orçamento. Beleza? Então, vou marcar ele aqui como ativo. Apenas como exemplo, eu estou colocando o autor eu mesmo e eu mesmo como aprovador. Beleza? Ó, etapas, quem aprova. Então, vamos lá. Autor. Caleb, qual o documento? Nota de entrada ou pedido de compra, beleza? Então, autor, quem que cria o documento? Quem é a pessoa que está criando, que está digitando, que está adicionando o documento de marketing, beleza? Então, é o Caleb. Qual documento? Quais são os documentos que eu vou precisar desta aprovação? Pedido de compra e nota de entrada. Etapas. Quem que é a pessoa que autoriza? Ah, é o Caleb. Qual é a condição? Então, eu tenho sempre ou quando se aplicar o seguinte. Então, quando se aplicar um desvio de orçamento que seja maior aí que 100, eu quero aprovar. Então, vou atualizar. Beleza? Está ativo aqui. Agora, se eu voltar lá em compras, nota de entrada, formar aqui um nosso fornecedor, nosso produto, colocar aqui um valor de 2.000, o nosso código de imposto, colocar aqui o número da nota, visualizar o lançamento, beleza? Clicar aqui em adicionar. Aí ele fala, ó, está excedendo. Eu vou falar que beleza, quero continuar. Aí ele fala assim, ó, tá bom. Só que existe o modelo de autorização. Então, meu orçamento, eu vou colocar aqui, ó, sei lá, posso colocar qualquer observação aqui, ou seja, a pessoa, o aprovador vai receber uma mensagem. Eu vou colocar aqui como desvio de orçamento, energia. Dou um OK, aguardo um pouco, aparece lá, ó, solicitação. Então, o aprovador vai receber a mensagem. Então, clico aqui, aí eu tenho a solicitação. Posso exibir histórico, para saber qual que é a etapa. A decisão, por enquanto, está pendente. Se eu clicar aqui no número de esboço, eu consigo visualizar, ok? Qual que é esse documento. Um detalhe importante, pessoal, quando a nota, o pedido ou qualquer coisa do gênero que está ainda passando por aprovação, nós não conseguimos nem copiar de algum lugar e nem copiar para algum lugar. O documento fica congelado, tá? Porque ele fica aguardando a aprovação do documento, beleza? Então aqui eu vou marcar aqui como autorizado. Atualizo, ok. Aí a pessoa responsável recebe um alerta falando, ó, pode aprovar lá, já foi aprovado. Aqui aparece como autorizado. E aí ela pode simplesmente adicionar o documento, beleza? Só mais uma vez continuar. E aí funciona bonitinho, beleza? Então, se eu voltar aqui mais uma vez em finanças, eu vou ter aqui definição de orçamento, academia ramo, os nossos saldos. Então, eu tive 5.000 efetivos, 3.000 aqui como futuro, né? Tem um pedido de compra ainda em aberto.
Beleza, pessoal? Então, basicamente, controle de orçamento, as definições de orçamento, é realizada dessa maneira, né? É claro que qualquer questões voltadas a centro de custo, por exemplo, então se eu vier aqui no cenário de orçamento, eu posso vir aqui, colocar no departamento, o departamento de TI, por exemplo, né? Então ele já vai levar em consideração, ó, todo o centro, tudo que eu usar para esse departamento, o centro de custo de TI. Então se eu vier aqui em orçamento, eu modifico para TI 2022, dou um OK, ele me traz aqui, ó, regra de distribuição, TI, tá? Ou simplesmente as notas que eu for realizar, eu posso também atrelar os centros de custo, seja na nota, seja no documento de marketing na nota fiscal de entrada, seja no lançamento contábil, eu posso também atrelar os nossos centros de custo, beleza? Então, dessa forma, assim também como o projeto, tá? Eu também consigo ter ali o controle de orçamento ali para os projetos, beleza? Então, basicamente, pessoal, dessa maneira que é controlada o orçamento empresarial, a gestão dele é muito simples, como vocês podem ver, né? Não temos muito segredo. Eu Vamos só recapitular. Eu preciso ativar o módulo, preciso definir como é que o SAP vai realizar as travas, se ele vai travar, se ele vai me mandar um alerta. Eu posso criar um método de aprovação caso ocorra um desvio, né? Eu tenho que ir no plano de contas e marcar as contas que eu gostaria de usar como relevantes para o orçamento. Após isso, eu crio o meu budget para cada conta de maneira anual. Eu vou definir o método que eu vou utilizar para estas contas, né? E aí, por fim, eu começo a trabalhar com os documentos de marketing. Beleza? Aqui em relatórios financeiros, nós temos alguns relatórios de orçamento que são os relatórios padrões, tá? São, assim, todo aquele questão contábil que o Luiz passou para vocês nos últimos treinamentos, como balanço, balancete, DRE, são os mesmos relatórios, no entanto, eles conseguem visualizar aqui também, levar em consideração a questão do orçamento. O único relatório mesmo de orçamento, propriamente dito, né, seria relatórios de orçamento. Então, aqui eu tenho como visualizar, seja ele de maneira anual, trimestral ou mensal, qual o cenário que eu quero visualizar. Então, estou visualizando aqui a Academia Ramo. Eu posso marcar para exibir saldos futuros. E caso eu tivesse algum centro de custo atrelado, eu conseguiria já visualizar aqui por centro de custo. Beleza? Quais as contas que eu vou utilizar. E aqui eu estou olhando como o ano de uma maneira como um todo. Tá? Então, aqui ele me traz algumas informações. Então, estou olhando só o primeiro nível. Eu tenho 72 mil de orçamento para contas de despesa. Utilizei só 5 mil, né? Tenho ainda aí de futuro mais 3 mil, o que vai me dar um total de 8. Ainda tenho 64 a ser utilizado. E aí eu posso ir aumentando esses níveis, né? Então, se eu coloco segundo nível, terceiro, e, sei lá, 10 níveis, ele vai abrindo todas as contas, né? Então, eu tenho 72 mil no total. Beleza. Aqui, realizado, 5 mil, mas de qual conta? Da conta energia elétrica, ó. 5 mil, e tenho futuro 3 mil, o que dá um total aqui de 8, né? Então, dos 36, eu tenho ainda 28 mil a ser utilizado. Eu tenho 28 mil ainda disponível. Beleza? Todos os outros relatórios, ele vai mostrar exatamente a mesma configuração que eu acabei de mostrar para vocês. Então, ele vai quebrar e vai me trazendo as informações que eu lancei, né, através do que foi orçado. Tá? Então, se eu procurar aqui, eu vou ter lá as nossas contas do orçado versus realizado, assim como também se eu vier no balancete ou na demonstração de resultado. São os mesmos relatórios já mostrados anteriormente, a única coisa que ele vai mostrar orçado
verticalizado. Ele vai pegar esse primeiro relatório que eu acabei de mostrar para vocês, basicamente, e unificar ao DRE, ao balanço ou então ao balancete, beleza? Pessoal, é isso sobre controles de orçamento. Nos vemos então na próxima aula. Agradeço aí a participação de todos. Tenham uma boa noite.